Fala, meu povo, tudo bom com vocês? No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a relação da psicologia com Britney Spears, né? Como vocês já viram no título. Para você que está chegando aqui agora, que não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a psicologia dessa cantora, né? Obviamente que eu vou me limitar a fazer associações entre a psicologia e Britney relacionado àquilo que é de domínio público, porque eu obviamente não tenho acesso a ela enquanto paciente, então vou me limitar a questões de debate, principalmente que as pessoas debatem no antigo Twitter, né, que agora é o X. Então, Britney, para você que está chegando aqui agora e talvez não conheça, ela foi uma das maiores artistas pop, uma das maiores cantoras, mais influentes no final da década de 90 e até meados dos anos 2000, ou seja, há pouquíssimo tempo, né? Um pouco mais de 10 anos, ela era a principal, né? Ela era mandada, na verdade ela não era mandada, ela era a maior de todas. E na verdade continua sendo, né? Porque ela continua influenciando artistas no mundo inteiro, mesmo que você não saiba disso. Não é à toa que ela ganhou o título de princesa do pop, né? E durante os últimos anos, Britney vem voltando aos holofotes muito relacionado ao seu estado mental ou até mesmo ao seu possível estado mental. Para quem acompanha aí os Instagrams de fofoca e pessoas que fazem vídeo no YouTube já se deparou em algum momento com algum vídeo ou com alguma notícia relacionando ela e a sua saúde mental por causa principalmente da tutela. Durante mais de 10 anos, ela ficou sob tutela dos pais e de outras pessoas por causa do seu suposto estado mental, né? Onde foi uma das alegações é que ela, de forma muito básica, não tinha condições de cuidar de si por causa mesmo de suas questões psicológicas. E o que foi vendido durante todos esses anos é que ela tinha uma instabilidade emocional, uma instabilidade psicológica que garantia a ela essa incapacidade de se cuidar, né? De cuidar das coisas relacionadas à sua vida, à sua carreira, e aí ela fica sobre a custódia, principalmente do seu pai, e aí durante todo esse tempo ela sofre diversos abusos físicos e psicológicos e que já foram debatidos de forma abundante em vídeos e em notícias por aí. E eu resolvi fazer esse novo episódio baseado nas questões que têm acontecido essa semana. Para quem acompanha ela no Instagram ou já viu alguma coisa, algum vídeo dela que pode estar rolando ali no antigo Twitter e atual X, você já deve ter visto algum vídeo dela em que ela está em uma das salas da casa dela, de vestido ou de biquíni, dançando. O que para muitas pessoas é tido até mesmo como um comportamento estranho, né? Essa coisa de ficar dançando. E nos últimos dias isso evoluiu um pouco, na verdade na última semana, quando ela postou um vídeo dançando com algumas facas, né? E aí houve toda uma repercussão, principalmente nos Estados Unidos. Creio eu, segundo as notícias, que chegou ao ponto de fãs dela enviarem para casa dela uma polícia, né, para ver se tudo estava correndo bem. E, e a gente vê através disso o tipo de relacionamento que ela vem tendo com os seus fãs. Na verdade, os fãs vêm tendo com ela, né? Que é motivo também de um debate. Essa relação obsessiva entre os fãs e Britney, porque isso passa de um cuidado, né? É comum que nós tenhamos cuidado, nós tenhamos afeto por essas pessoas que nós admiramos, por cantores, atores e coisas e tal. Mas o que não é comum e o que pelo menos é até mesmo classificado como estranho é essa obsessão, né? Fica claro que esses fãs de Britney mais radicais, eles não têm por ela um cuidado genuíno, mas sim uma espécie de obsessão por ela ao ponto de entender que ela é como se fosse uma propriedade deles
e eles então têm que cuidar dela, mas de uma maneira que é abusiva. Imagine só você estar dentro da sua casa, né, e gravar um vídeo dançando, mesmo que seja com a faca, e alguém, um vizinho seu, ou até mesmo uma pessoa que não é vizinha sua, nem seu parente, nem seu amigo, mas que conhece você e sabe do seu endereço, resolve ligar para a polícia e pedir para que a polícia vá até a sua casa porque você está tendo um comportamento que ele classifica como perigoso. E aí de repente você está com a polícia na frente da sua casa sem você entender exatamente o que aconteceu. Esse é um cuidado, entre aspas, né? Porque a pessoa que enviou, as pessoas que enviaram a polícia para a casa dela classificam isso como uma forma de cuidado, quando na verdade não é. É uma forma clara de abuso, né? Porque Britney, ela não é mais entendida como uma pessoa, ela é entendida como um objeto. Então aquelas pessoas que enviaram para a casa de Britney, a polícia, achando que ela podia cometer alguma coisa porque ela estava dançando com a faca, com facas na verdade, essas pessoas não enviaram porque elas tinham medo de que algo acontecesse com elas, elas enviaram porque elas tinham medo de perder a bonequinha, perder o brinquedinho, a coisa que dá a eles, de certa maneira, um senso. Britney, ela já deixou de ser entendida enquanto pessoa há muito tempo. Então ela é, como eu acabei de dizer, um objeto, né? As pessoas estão cuidando de um objeto para elas. Elas não têm medo de que uma mulher com uma faca faça algo contra si. Mas elas têm medo de perder aquela coisa que está gerando entretenimento para elas. Então essa relação objeto, né? Ela que é muito perigosa, né? Porque se a gente leva em consideração que durante mais de 10 anos ela foi impossibilitada de ser quem ela realmente é, de fazer as coisas que ela sempre quis fazer, porque as pessoas julgaram que ela não tinha essa capacidade, o que ela está fazendo agora é contemplar a própria existência, é colocar em dias todas as suas frustrações, os seus desejos reprimidos durante todos esses anos. E ela acaba fazendo isso de uma vez só. E aí isso gera um certo incômodo, na verdade gera muito incômodo e gera desconfiança, porque as pessoas não conseguem compreender que ela na verdade ela só está esvaziando um baú. É como se durante toda a vida dela ela tivesse, na verdade não durante toda a vida dela, mas durante esses últimos pelo menos 10 ou 15 anos, ela tivesse colocando todos os seus desejos dentro de um baú e aí trancar, e onde ela era obrigada a trancar, né, esse baú, e agora ela pode ser livre o suficiente para decidir quando ela abre esse baú e o que ela vai fazer com tudo aquilo que ela desejou. Então ela está começando ainda a compreender todas as coisas, a se entender enquanto sujeito livre, que é o que ela é agora, pelo menos é o que está parecendo ser. E o que ela fez foi dançar, que é uma coisa que ela faz quase que diariamente, e publicar esse vídeo dançando, que é uma forma de alívio de estresse, né? Quando ela lança um vídeo dançando, porque por mais que para algumas pessoas seja considerado um vídeo tosco ou um vídeo inapropriado, o que ela está fazendo é um alívio de estresse. Ela está se permitindo ter um momento de alegria e que acaba de certa forma se transformando num momento de frustração quando ela se vê coagida praticamente com os fãs, né? Porque ela, depois de passar 15 anos tendo que cumprir ordens de outras pessoas, né, mais pessoas de sua família e pessoas relacionadas à sua família, agora ela se encontra basicamente na mesma situação, em que ela sai das mãos de pessoas que a exploravam, né? Que explorava ela de alguma maneira, para pessoas agora que estão fazendo exatamente a mesma coisa que criticavam, que é querer obrigar ela a fazer o que eles querem. Então decidiram que ela não pode brincar com facas, que uma mulher que tem quase 50 anos está ali com facas, independente se elas forem reais ou não, porque quando ela lança o segundo vídeo, porque ela lança o primeiro vídeo em que ela dança com facas, aí tem toda a repercussão e ela lança o segundo vídeo novamente
dançando com essas facas, o que também mostra uma evolução, né, relacionada a ela, a internet, de como ela lida com a internet, como ela está lidando com os fãs. Mas desde o primeiro vídeo ela tenta, ela sabendo, na verdade, ela tentando antecipar o que poderia acontecer, ela deixa um aviso de que as facas não eram de verdade. Obviamente as facas eram reais, mas ela tenta induzir esse pensamento nas pessoas de que as facas não eram real, não eram reais, para que não acontecesse o que aconteceu. Nessa invasão de privacidade extrema. Obviamente, isso é uma coisa que só acontece e é possível nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós não temos acesso a esse tipo de informação, que é onde é o endereço da casa de uma pessoa. E lá nos Estados Unidos, ao que parece, é muito mais fácil alguém ter acesso a esse tipo de informação, né? O endereço da pessoa e tal. E aí o que levanta um questionamento também muito importante, que essa polícia nos Estados Unidos não tem nada melhor para fazer. Ela não tem nada de mais útil a fazer quando alguém que não é da família de Britney Spears liga para a polícia e diz que ela pode estar em perigo porque ela está dançando com a faca e publicando isso na internet. E eles vão para lá, também tem que ver esse excesso, né? Que tipo de pessoa ela se tornou diante da sociedade, né? Nós não temos essa certeza absoluta porque nós somos brasileiros e estamos em um outro local. Então nós apenas temos recortes de como essa sociedade vê. Então nós não temos plena certeza de como ela é vista pelas pessoas lá dentro dos Estados Unidos, mas com certeza não é vista de maneira muito saudável, né? E essas questões de abuso são muito importantes de serem debatidas, em que levanta essas questões psicológicas, em que ela é louca, que obviamente ela não é, né? Já ficou mais do que provado que Britney é apenas Britney, né? E quantos de nós não temos atos ou atitudes ou fazemos coisas que são consideradas estranhas, e se nós fôssemos populares igual ela e publicássemos um vídeo fazendo algo que as pessoas considerassem estranhas, nós também não seríamos alvo desse tipo de olhar, né? Vale ressaltar isso, e também vale ressaltar essa questão de como você está olhando para ela, né? Que tipo de olhar é esse que as pessoas estão jogando em cima dela? Que tipo de relação é essa de que durante anos os fãs dela, em vários locais do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, que é onde os fãs têm mais efeito sobre a vida dela, porque estão no mesmo país e têm um contato maior com ela, que lutaram durante todo esse tempo para que ela fosse livre, e na verdade o que aconteceu não é que ela foi livre, mas sim que ela trocou uma corrente por outro tipo de corrente, em que ela estava acorrentada, que era uma corrente mais familiar relacionada ao pai dela, e agora ela trocou pela corrente dos fãs, em que os fãs dizem, né, e penso de que o pai determinar o que ela pode ou não fazer é errado, mas se o fã determinar o que ela pode ou não fazer, isso é completamente certo e aceitável. E entra nesses lugares extremamente abusivos, né, e vale ressaltar que tipo de fã é você, né, o que você realmente quer relacionado a ela, como você realmente enxerga ela, o que ela é para você, se não um produto. Você realmente está preocupado com a vida dela, com a saúde dela? Porque ela dançar com as facas é estranho, e porque, por exemplo, Shakira dançar com facas não é estranho, que é uma das coisas que ela fez quando ela lança o segundo vídeo. Ela fala que estava dançando com facas, porque uma das artistas, que é uma das artistas preferidas dela, que é Shakira, também dança com facas. E aí a gente pensa nisso, né? Quando a gente vê Shakira dançando com facas, você diz, ah, legal, Shakira dançando com facas, passa, a sua vida continua. Quando você vê Britney dançando com facas, você automaticamente liga um sinal de alerta dizendo isso é perigoso, ela não pode fazer isso, ela não tem condições. Uma mulher de 50 anos que trabalha desde de criança, que é milionária, admirada pelo mundo inteiro, que tem filhos, que uma família, você dizer que ela não tem condições de se cuidar. E aí levanta-se também a questão de quem são essas pessoas que estão olhando para ela, olhando para essa mulher e dizendo que ela não tem condições de conduzir sua vida de maneira adequada, né? E se você for olhar lá, são pessoas que têm pelo menos metade da idade dela, querendo dizer como ela deve conduzir a sua vida. Então essas questões, elas devem ser debatidas, né? Como as questões são: Britney foi colocada em tutela,
como já disse anteriormente, porque ela não tinha condições psicológicas de cuidar de si. Mas será que ela não tinha condições psicológicas realmente? Eu, particularmente, entendo que ela tem condições e sempre teve condições, mas que são questões jurídicas e mais profundas relacionadas ao país onde ela mora, em que há esse tipo de possibilidade de uma pessoa como ela ser interditada. Obviamente que nós, para quem conhece já a história dela, sabe que ali por volta de 2007 ela teve um colapso nervoso, o que é completamente compreensível dadas as circunstâncias da vida dela, tudo que ela estava passando. E ela teve esse colapso nervoso e ela precisou de ajuda, mas isso não significa que aquele colapso nervoso que ela teve naquele período de vida fosse justificativa para que ela passasse todos esses anos sendo controlada de maneira extremamente abusiva por outras pessoas. Não é que ela fosse privada de ser quem ela é, ela fosse privada de sua liberdade enquanto sujeito biopsíquico e social, né, em que ela não podia fazer absolutamente nada com a vida dela. Era assim, quase uma, uma Juliette da vida, né? Um sofrimento comparado a Juliette no Big Brother e um sofrimento comparado ao de Larissa Manoela aqui no Brasil, né? Que ela não tinha direito nem de comer um milho numa praia porque não tinha dinheiro. São questões realmente muito profundas e o que eu posso garantir enquanto psicólogo e o meu conhecimento é que louca Britney Spears não é, né? Questões psicológicas, obviamente ela tem, assim como eu tenho, assim como você tem, e se você for buscar uma ajuda especializada e você vai encontrar, que é aquela coisa, a gente procura o que a gente acha, né? Mas louca definitivamente ela não é e muito provavelmente nunca será, porque se ela tivesse de ter algum colapso nervoso muito mais forte do que ela teve em 2018, ela já teria tido durante todos esses anos. Mas o que deve ser levado em consideração também no caso dela é o fato dela ter sido medicada durante todos esses anos. Como eu disse, a gente não sabe o que realmente ela tem, eu não sei o que realmente ela tem, porque eu precisaria ter acesso a ela e precisaria fazer não só um processo terapêutico, é um processo terapêutico longo, mas também aplicar testes e fazer outros tipos de análise. E ninguém garante que durante todos esses anos ela não tomou medicações ou foi obrigada a tomar medicações que ela não precisava. E uma coisa que você aprende durante seus estudos na faculdade é que toda medicação tem uma consequência. Toda medicação ingerida tem um ônus e tem um bônus, né? Seja a médio, curto ou longo prazo. E aí você imagina, Britney Spears passou anos e anos de sua vida, muito provavelmente sendo obrigada a se tratar de uma doença que ela não tinha. Quantas vezes ela não foi internada em hospitais psiquiátricos e casos de reabilitação nos Estados Unidos, e obviamente ela foi dopada muitas vezes e essa utilização de medicamentos, principalmente medicamentos psiquiátricos, elas causam alterações no comportamento, né? Então a gente vê, obviamente, que quando eu mesmo assisto um vídeo dela em que ela tá de calcinha e sutiã dançando no meio da sala dela, descabelada, com a maquiagem preta borrada, com os olhos arregalados, eu também acho isso estranho, mas eu não acho isso estranho, que é um estranho, na verdade, de modo natural, não é um estado de loucura dela ou de qualquer outra coisa, mas sim consequências de uma abordagem medicamentosa de anos. É óbvio que ela tem e sofre consequências desse consumo inadequado de medicações que era utilizada para controlar ela, né? Ela não era controlada apenas socialmente, ela era controlada medicamentosamente, né? As pessoas usavam do transtorno, do possível transtorno dela, que a gente não sabe se é real ou não, para enfiar remédio nela e assim obter ela controle, para ela estar ali dopada de certa maneira, que era muito mais fácil de controlar. A gente vê que, segundo ela mesma, os relatos dela, ela foi proibida de engravidar, mesmo querendo engravidar. Então as pessoas tinham um controle sobre ela que vai além do que a gente até mesmo pode imaginar, e possivelmente a gente vai ficar sabendo quando o livro dela, né, essa autobiografia dela for lançada, e que a gente vai ter essa plena noção, ou até mesmo um pouco da noção do que realmente acontecia. Então, qual é o objetivo primordial desse vídeo, não, desse podcast, né? Na verdade, é dizer assim, pare, questione-se, quem é você, que tipo
de fã é você, se sua preocupação com ela é uma preocupação com a pessoa Britney Spears ou uma preocupação apenas com a bonequinha que está satisfazendo o seu desejo. Por que você não quer que ela dance com facas? Você não quer que ela dance com facas porque ela pode se cortar, ou você não quer que ela dance com facas porque isso pode causar destruição da pessoa que vai produzir músicas para que você se sinta feliz, mesmo sabendo que muito provavelmente você irá mais criticar do que elogiar as novas músicas dela, porque o que você tem construído na sua cabeça é a visão da Britney de 20 anos atrás, em que ela era super jovem, ela fazia as músicas que conversava com você, e quando ela diz que vai lançar algum produto, independente do que seja, você não está esperando ver nesse produto a Britney de agora, a Britney de quase 50 anos, que é mãe, que foi torturada psicologicamente, que foi obrigada a tomar medicações que não precisava. Você espera ver a sombra daquela mulher de 20 anos, de 22 anos, que satisfez as suas necessidades patológicas durante muito tempo. Então é isso. Por enquanto fica esse questionamento. E aí não se esquece de seguir aqui, né, a gente, na verdade me seguir aqui para que você receba notificações dos próximos episódios e curtir os episódios que já tem aqui. São os episódios um pouquinho antigos, já de algum tempinho atrás, mas vale a pena você conferir e a gente vai se encontrar de novo durante outro momento. E é isso, valeu, falou!